Meu nome é Ligiane Gomes, eu sou psicopedagoga, doutora em educação escolar, e no vídeo dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre habilidades cognitivas e metacognitivas. O que são essas habilidades e como a gente pode estimular o desenvolvimento delas para a aprendizagem das crianças. Mas antes, lembre-se de curtir esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para que vocês possam receber semanalmente os nossos conteúdos. O que são as habilidades cognitivas? As habilidades cognitivas, elas consistem na nossa capacidade de conhecer o mundo. É através das habilidades cognitivas que a gente pode interpretar, resolver conhecimentos do mundo cotidiano ou conhecimentos matemáticos, estabelecer e definir conceitos, classificar, seriar, ou seja, tudo aquilo que envolve a nossa coordenação do mundo em que a gente vive, estabelecendo categorias para que a gente possa interpretar o mundo, faz parte do desenvolvimento das habilidades cognitivas. Né? As habilidades cognitivas, elas são muito importantes para a aprendizagem escolar. E como que a gente pode estimular essas habilidades cognitivas? Primeiramente, colocando as crianças para interagir com objetos, com diferentes situações, com diferentes pessoas. E um segundo passo importante é colocar a criança em algumas situações conflituosas ou desafiantes. Para quê? Para que ela possa testar a sua capacidade de resolver alguns problemas. Para isso, a gente precisa pensar no estímulo adequado nas diferentes etapas do desenvolvimento da criança. Então, vamos falar um pouquinho do que a gente poderia pensar em estímulos para cada etapa do desenvolvimento da criança. Do 0 aos 2 anos, o que a gente precisa dar oportunidade para a criança é trabalhar com diversas texturas diferentes, com formas, tamanhos, cores. Também podemos trabalhar com o corpo, ou seja, os movimentos do corpo, com a sonoridade. Também podemos pensar aí na capacidade que a criança tem ao final aí dos 2 anos de iniciar um processo de representação que vai se constituir mais efetivamente dos 2 aos 6, 7 anos, que é especificamente a capacidade que a criança ganha aí, desenvolve das representações. E aí pode ser possibilitada através do desenho infantil, o ouvir e contar histórias, os jogos simbólicos. O que são os jogos simbólicos? São o brincar de faz de conta, né? Fazer de conta que é médico, fazer de conta que é professor, que são importantes. Por quê? Porque as crianças, elas estão aí, nesse momento, desempenhando um papel que não é o delas, que não é o de ser criança. Então, nessa etapa das representações, estimular que a criança brinque de fazer de conta que é muito importante. Por quê? Porque ela se projeta no outro. E quando ela se projeta no outro, ela está fazendo com que o comportamento dela seja o mais parecido possível com esse outro, né? Então, no caso, o professor ou o médico. E aí a gente vê a criança fazendo as mais diferentes atividades, tentando aí imitar o adulto. E nessa imitação, ela não é uma simples imitação, porque envolve justamente essa questão do se projetar como se fosse essa outra pessoa. Isso é muito importante a gente trabalhar com a criança. E a gente não precisa de muita coisa para que a criança possa fazer essa projeção, né? A gente precisa deixar que a criança brinque. Nas brincadeiras simples, ela coloca em movimento todas essas capacidades e características do desenvolvimento infantil.
Dos 7 aos 10 anos, aproximadamente, é uma fase em que a criança precisa desenvolver a capacidade de classificar, seriar, incluir, excluir. E aí a gente tem vários jogos que a gente pode fazer com a criança para que ela possa ir trabalhando com essa questão de inclusão e exclusão de objetos em uma determinada categoria. Então, pensar o que pertence, o que não pertence a um determinado grupo de elementos, é bem importante que a gente possa trabalhar com a criança. Uma outra coisa é com relação à consciência fonológica, à sonoridade. Pensar que a criança pode trabalhar com aquilo que é comum em um som e aquilo que é diferente nesse som. Então, o que são os sons iguais no começo da palavra, no final da palavra? Todos esses estímulos, eles são muito importantes para que a criança possa desenvolver as habilidades cognitivas. E aí, então, o que são as habilidades metacognitivas? Elas são a nossa capacidade de conhecer a cognição. Então, a gente poderia falar que é a cognição sobre a cognição. O que isso significa? É a capacidade que a gente vai desenvolvendo de saber como melhor a gente conhece ou como melhor a gente aprende. Vamos supor que a gente precise fazer um resumo. E o professor diz assim, é só você, eu quero que você me faça um resumo e é só você pegar as partes principais do texto. O que é isso? O que é escolher as partes principais do texto? Como eu começo isso? Como eu estabeleço uma sequência para fazer isso? O saber fazer isso e o saber utilizar isso, por exemplo, para o seu estudo, é uma capacidade metacognitiva. Vamos pensar que tem gente que, para fazer um resumo, ela vai grifar as partes principais de um texto. Uma outra pessoa, para fazer um resumo, ela vai ler pequenos trechos do texto e para cada pequeno trecho ela já vai fazer uma síntese, já vai fazer uma amarração do que ela entendeu do texto. Ou seja, cada uma dessas pessoas, ela está pensando numa estratégia diferente. O aprender essas estratégias diferentes é o que faz com que a gente desenvolva habilidades de metacognição. Por isso que é muito importante o papel, né? Na verdade, é fundamental o papel do professor e, no caso das crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, o papel do psicopedagogo. Porque ele vai ajudar a criança ou o adolescente a estruturar, a conhecer quais são as suas habilidades metacognitivas. Ou seja, como é a forma que ele melhor aprende. Então, isso tem que ser aprendido pela criança, né? Então, não basta falar para a criança, faça um resumo, né? Faça um diagrama, faça um mapa mental e dizer para a criança que é só ela estabelecer as principais, por exemplo, para fazer um mapa mental, estabelecer aí as principais ideias, né? Não, todas essas formas de estudo, elas precisam ser aprendidas, então precisa primeiramente de uma intervenção. E nem toda estratégia metacognitiva, ela tem o mesmo significado, o mesmo, como eu posso dizer, ela vai ter o mesmo desempenho para pessoas diferentes. Porque cada criança, cada adolescente, ela vai usar um recurso diferente. Por exemplo, eu gosto de, quando leio um texto, fazer anotações em uma folha separada. Mas tem pessoas que, por exemplo, para assistir uma aula online, primeiramente, ela vai buscar o recurso daquele tema em outros meios, como, por exemplo, a internet, sites confiáveis que falem sobre esse assunto.
Então, cada pessoa ela vai criando esse mecanismo de como ela conhece melhor. E para que a gente estimule a habilidade cognitiva, sempre com a intervenção do professor ou de um profissional, no caso, o psicopedagogo. E por que as habilidades metacognitivas elas são importantes? Porque elas otimizam o nosso estudo, faz com que a gente não perca tempo com coisas que não vão ser significativas para o nosso aprendizado. Por quê? Porque de uma determinada forma a gente não consegue aprender efetivamente. É importante que a gente conheça quais são as nossas habilidades cognitivas, qual é a melhor maneira que a gente aprende, mas é preciso que a gente esteja aí antenado que diversificar as estratégias que a gente usa nos estudos e para o nosso desenvolvimento, elas também são importantes. Por quê? Porque cada estratégia ela vai atuar de uma maneira no nosso cérebro. E ficar num único tipo de estratégia, num único tipo de habilidade metacognitiva, ela pode fazer com que a gente não desenvolva, né, alguns processos que são fundamentais para que a gente possa trabalhar com a cognição, né? Então, a gente tem duas questões aí importantes. É conhecer o nosso potencial, as nossas habilidades cognitivas e treinar, né, trabalhar com outras habilidades cognitivas que nós não tenhamos tanta afinidade assim, porque dessa forma a gente está trabalhando com diferentes áreas cerebrais, desenvolvendo também as funções executivas e a nossa cognição. Era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês essa semana. Espero que esse vídeo seja interessante e tenha colaborado com vocês. Na descrição desse vídeo, eu deixei um link de acesso para um e-book que eu desenvolvi para vocês, que fala sobre os principais aspectos do desenvolvimento infantil. É interessante para que a gente possa saber o básico sobre o desenvolvimento das crianças. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.